Tiago, capítulo 1, verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, te apresento, Senhor, essa mensagem em tuas mãos, ó Deus da salvação. Ó Deus soberano, me ajude, Senhor, na ministração dessa palavra. Aleluia. Sem ti nada posso fazer, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia para anunciar essa palavra, Senhor. Ó Deus da salvação, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos na minha vida, que não venha faltar gratidão, que não venha faltar amor, esperança, fé, ó Deus soberano, nos ajude na revelação em Cristo, Senhor. Amém. E graças a Deus, Deus Santo, de poder e glória. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem: você não está predestinado. Deus nos colocou aqui e nos deu o direito de escolha. Você tem o direito de escolher os seus caminhos. Ou você escolhe o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Esse é o presente do livre-arbítrio. Porém, o pecado está no livre-arbítrio. Por isso nós precisamos ser guiados pelo bem. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus, que é digna de toda aceitação e testifica que somos filhos de Deus. Deus disse: eis que eu coloco sobre vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. O mundo não pode receber o Espírito de Deus, porque o mundo amou mais as trevas do que a luz, mas não deve permanecer amando, porque ele disse: nós somos sal da terra, luz do mundo, e a esperança enquanto houver vida. Em uma geração, pode ser uma geração eleita, como também na mesma geração pode ser uma geração condenável, como foi a de Noé, o pregoeiro da justiça, como está escrito no Novo Testamento, a qual salvou a sua casa. Mas ele era ungido para o mundo, a sua voz da verdade ecoava no mundo, porém só ele e a sua família foram salvos, e todo mundo entrou no dilúvio e foi condenado.
Por isso, nessa geração, a qual daqui 100 anos, 80, 70, mais certos 100 anos, ninguém que está vivo estará mais aqui. Porque passa de 70 é fadiga. Uns chegam a 102, 103, raramente. Deus santo e poder e glória. Por isso que o homem plantar, ele colhe. Você pode mudar o seu destino agora. Você pode mudar o seu futuro agora, se você decidir aceitar as promessas de Deus na sua vida e praticar e ser o cumpridor da palavra. Você precisa ser cumpridor da palavra. Você precisará, para ganhar o reino dos céus, para ganhar a Cristo, ser experimentado na fé. Depois que você foi experimentado na fé e permaneceu, você ganha Cristo. O mundo não pode receber o Espírito, Deus Santo de poder e glória, porque não querem viver com o Espírito. Mas no final da sua vida sofredora, porque viver uma vida sem o Espírito de Deus é viver na escravidão. Presta atenção na mensagem. Viver uma vida sem o Espírito de Deus é viver no sofrimento. Porque quem tem Cristo pode não estar ainda completo, mas está suficiente nele. Consegue compreender esse mistério? Ele disse: pedi meu nome para que a alegria de vocês seja completa. Ainda não pediste meu nome. Tudo que o mundo pode te dar, instantâneo. Tudo que Deus pode te dar, é instantâneo. A única coisa que Deus te deu, nos deu, e não é instantâneo, é Cristo. Você pode ter todas as coisas, se você não estiver com Cristo, você não tem nada. Você não está suficiente nele, você não está, aleluia, satisfeito nele. Porém, se completar, vem dele. Eu consigo viver uma vida muito melhor com Cristo, sem ainda ter alcançado o milagre, do que eu precisava, do que eu vim buscar. Mas eu estou suficiente nele, satisfeito nele. Porque mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Não importa quanto tempo demore, mas se eu ganhei a Cristo, se a minha fé for experimentada, mais cedo ou mais tarde ele virá e não tardará mais. Serão como as águas que se passaram, eu não lembrarei mais dos meus sofrimentos, porque Cristo me sustentou. Consegue compreender esse mistério? Você deve escolher agora tomar uma atitude de fé e escolher a mudança imediata. Porém, tudo há um tempo determinado, nem tudo será imediato na sua vida, mas Cristo será o suficiente para você vencer o dia mau. Deus santo.
Por isso, a misericórdia de Deus te alcança nesse dia de hoje. A fidelidade de Deus te alcança nesse dia de hoje, para que você venha escolher mudar de vida agora, para que você venha escolher Jesus na sua vida. Você precisa tomar uma decisão, ou vai ficar aí sentado reclamando, ou vai escolher a Deus, o Senhor Jesus, a qual Ele estabeleceu, e Ele te ensinará e te instruirá acerca do que deve fazer. Ana não viu o milagre quando ela queria, mas ela continuava buscando. Em muitos momentos, Ana se encontrava amarga, mas a amargura não conseguia dominar o coração de Ana, porque o coração dela era um coração salvo, era um coração cheio da presença. Deus não tinha completado Ana, porque em Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que começou a boa obra em vocês completará até o final. A certeza é essa da minha salvação, a certeza é essa que eu serei completo em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha alma. E Ele me satisfará as minhas necessidades em glória, ou seja, é na presença, é na palavra de Deus, é na doutrina. E quando muitas pessoas querem ganhar o mundo, que adianta, que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Existem pessoas que têm tudo, mas estão afundadas nos vícios, estão afundadas na depressão, porque não buscam alimentar da palavra de Deus, do pão da vida, do Evangelho, aleluia, que liberta, que transforma, que te faz ter uma vida melhor, uma vida de gratidão. E eu quero dizer para você, profetizar, que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não seremos uma geração de Noé, mas seremos uma geração a qual Pedro profetizou, que os profetas profetizavam pelo Espírito de Deus, uma geração eleita, rejeitada pelos homens, pedra preciosa, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas eleita e preciosa para Deus. Deus Santo e Poder e Glória, consegue compreender esse mistério, meus amados irmãos? O mundo não deve permanecer amando as trevas. Amou, mas eu profetizo nessa geração que não amará. Essa geração deve ser geração eleita, geração sal da terra. O mundo não pode receber o Espírito de Deus. Deus Santo tem poder e glória, mas a geração pode. Deus Santo tem poder e glória. Porque muitas pessoas alcançam a salvação sem o Espírito. Porém, não pode alcançar salvações sem o Espírito.
Deus ordena salvações com o Espírito. Espírito da fortaleza, Espírito do equilíbrio, Espírito do amor. Espírito da sabedoria, da revelação. E quem crê nele não fica confundido. Deus Santo e poder e glória. Existem pessoas que terão nessa geração uma vida desgraçada, mas no final será salvo. Não obterá galardão no céu, viverá de carona lá no céu, nas bênçãos dos príncipes, dos reis, porque escolheram viver sem o Espírito. E Paulo disse: aquele que tem o Espírito de Deus, esse tal é dele. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é de Cristo. Romanos 8,14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Consegue compreender esse mistério? Tem que nascer da água e do Espírito. Pedi ao Senhor e Ele dará a vocês. Vós, sendo maus, sabei dar coisas boas aos seus filhos. Pode o filho pedir uma pedra, um pão, perdão, e o pai dá uma pedra? Pode o filho pedir um peixe e o pai dá uma serpente? Se os pais que são maus dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais a Deus, se você pedir o Espírito Santo, Ele fará, descerá sobre ti o Espírito da fortaleza, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e você começará a profetizar, a falar em línguas repartidas como de fogo. Aleluia. Estavam reunidos naquele salão, naquela casa, e ali ficaram só 120, e o Espírito soprou como um vento, e batizaram aquelas pessoas, 120 pessoas, e começaram a profetizar em Espírito e em verdade. Consegue compreender esse mistério? Jesus é fiel em meio a uma geração que é pervertida, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração avarenta, gananciosa, competidora. Aleluia, glória a Deus. Eu quero profetizar que Deus está levantando pessoas sinceras, pessoas que compreendem que cada um tem o seu espaço, que cada um tem a sua bênção. Eu não preciso cobiçar o que é do próximo. Você que aborrece o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem parte no reino dos céus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a libertação, haja cura, sai todos os demônios, pelo poder da palavra, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que aborrece o irmão não está salvo. Deus Santo tem poder e glória, Deus Todo-Poderoso. Você escolhe o seu futuro. Jeremias 29:11, bem sei os planos que tem para vocês, são planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Jeremias 29:11,
futuro que vocês esperam. Consegue compreender? Deus tem um futuro reservado para você, mas vai depender das suas escolhas. Gálatas 3,10: todo aquele que se coloca debaixo das obras que a lei condena está maldito. Por isso você não pode deixar de dobrar o joelho, de ler a Bíblia dia e noite, e não pode deixar de maneira alguma de ouvir a ministração, que agora é por carta, as ministrações dos ministros, que é por carta, não por carta com tinta, mas por carta inspirada, escrita pelo Espírito Santo de Deus. Você compreende esse mistério, meus amados irmãos? Nós, ministros, somos carta de Deus, não com tinta, ministrada em nosso coração pelo Espírito de Deus. Não importa de que maneira, desde que a carta de Cristo esteja chegando até você, por ministrações dos ministros, anunciando o Novo Testamento. Deus Santo e Poder e Glória, disse Paulo para o carcereiro, e será salvo tu e tua casa. Você não está predestinado à morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a inferno, a tua vitória? Porque Cristo Jesus, o Senhor Jesus, aniquilou o império da morte. Ele venceu a morte e ele disse: todos aqueles que guardarem a minha palavra, de maneira alguma morrerão. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, de forma alguma morrerá. A sua vida depende da sua fé. Porque Cristo já fez por você. Depende das suas boas obras, sua atitude de fé. Por isso, nem tudo Deus fará. Nem tudo Deus fará por você. Você precisará se esforçar. Deus Santo e Poder e Glória. Deus não bateu o gigante. Davi teve que ir pelejar contra o gigante. O esforço é temer. Deus Santo e Poder e Glória. Amém? Fico esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo e Poder e Glória, perdoa os meus passos, as transgressões. Senhor da glória, Senhor querido, essa mensagem está chegando nos corações, impactando vidas, meu Pai, curando, libertando, trazendo a paz, a plenitude da bênção do Evangelho. Que nós venhamos ter um domingo abençoado, um domingo de paz. Agora ao Pai, agora ao Filho, agora ao Espírito Santo de Deus, no direito do coração, nos céus, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, assim seja. As vidas de comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, que eu digo amém. Leva a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo.